boa tarde. Passando aqui então diretamente para o inciso 14 do artigo 10 da nossa 842992, nós temos como conduta enquadrada como ato de improbidade que causa dano ao erário, celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada, sem observar as formalidades previstas na lei. Vejam só, esse inciso foi incluído pela Lei 11.107 de 2005, que trata dos consórcios públicos, uma lei que, a princípio, nós também vamos trabalhar aqui no nosso curso de leis administrativas. A mesma lei inseriu aqui ao artigo 10, o inciso 15, que nos diz o seguinte: celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades previstas na lei. Tranquilo. Aqui nós fechamos, então, o artigo 10. Vamos para a terceira modalidade de ato de improbidade, os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Artigo 11, iniciando a leitura. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e, notadamente, vejo que a estrutura normativa é a mesma do caput do 9º e do 10. Existe um conceito no caput e, a seguir, ele inicia, nos incisos do artigo, um rol de natureza tão só exemplificativa. Aqui, pessoal, foi onde, na minha opinião, o legislador foi mais light. Já digo para vocês aqui, vejam só aqui, ó. Então, o ato de improbidade que viola o princípio administrativo é qualquer ação ou omissão pela qual o agente público viola esses 4 deveres: honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Pois bem, ele foi generoso em que sentido? Nós vamos ver aqui condutas que, por si só, já que estão dispostas nos incisos do 11, já se enquadra aqui nessa terceira e última espécie de ato de improbidade. Mas, pessoal, existem muitos princípios cuja violação, e é nesse ponto que o legislador foi generoso, existem muitos princípios cuja violação simplesmente não acarreta nenhum tipo de consequência, em termos de 842992. Adianto um, por exemplo, o agente que não atuar de modo razoável, que não atuar de modo proporcional. Claro que a conduta dele é ilícita, o ato que ele produziu deve ser objeto de punição, mas a conduta, o ato que ele produziu deve ser objeto de anulação, mas a conduta dele não razoável, não proporcional, não se enquadra como ato de improbidade que viola o princípio da administração. Então, eu tenho um ato que viola um princípio da administração, razoabilidade e proporcionalidade, mas que não é caracterizado como ato de improbidade pela 8429. Pois bem, vamos aqui para os incisos do artigo 11. 1. Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. Então, olhem só, pessoal. Se o agente público ele pratica o ato com finalidade diversa da prevista em lei, a conduta dele se caracteriza como um ato de improbidade que viola o princípio administrativo. Isso aqui, pessoal, o exemplo que eu vou dar aqui é uma das situações que até hoje ainda mais cai em prova objetiva. Olhem só, o exemplo de conduta que se enquadra aqui, então, no inciso 1. A remoção de ofício como forma de punição.
usando aqui, pessoal, bom, qual é o que nós chamamos de finalidade específica da remoção de ofício? Isso aí, se tu for ler, por exemplo, o artigo 36 da 812/90, que regula a matéria na esfera federal, é muito tranquila a conclusão. A finalidade específica desse ato da administração é suprir carência de pessoal em certa unidade da administração. Pois bem, vamos dizer que tenha sido instaurado um processo administrativo disciplinar contra o servidor federal, ao final do qual se comprovou que ele praticou uma falta de gravidade média e a autoridade competente para aplicar a sanção aplicou o quê? Determinou a remoção de ofício do servidor faltoso. Ora, a finalidade da remoção, nos termos da legislação, não é servir como sanção disciplinar, mas sim como instrumento para preencher uma necessidade de pessoal. Logo, a conduta desse administrador público se enquadra perfeitamente aqui, no inciso 1 do artigo 11 da lei. Seguimos aqui, inciso 2, tranquilo, tranquilo, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Tranquilo. 3. Bom, para dar um exemplo aqui, pessoal, usando aqui, lembrando aquela situação do artigo 9º, do oficial de justiça que deixou de efetuar a penhora de certos bens, se o oficial de justiça não proceder à penhora dos bens a que estava obrigado, sem com isso ter recebido algum tipo de vantagem econômica indevida, a conduta dele se enquadra perfeitamente aqui, no inciso 2. Vejam só, ele deixou de efetivar a penhora de forma indevida, ele deixou de executar um ato de ofício no exercício das funções. A conduta se enquadra aqui. Se ele obteve alguma vantagem indevida, nós já vamos lá para o artigo 9º. Pois bem, seguimos aqui, inciso 3, pessoal, que é um dispositivo que, se fosse efetivamente aplicado, fiscalizado, ele ia complicar a vida de muita gente na administração. Olhem só, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer no segredo. Então, vejam bem, se tu, dentro da o agente público, dentro da atuação funcional, tem acesso a informações do administrado protegidas por sigilo, a revelação desses fatos, que deveriam permanecer em tal condição, sob sigilo, se enquadra como ato de improbidade que viola o princípio da administração. 4. Negar publicidade aos atos oficiais. Então, bem tranquilo, uma aplicação direta do princípio da publicidade. E esses 5 aqui, pessoal, peço para vocês atenção, ele cai bastante em prova e é muito fácil confundir com uma hipótese do artigo 10. Olhem só, o artigo 10 diz que é ato de improbidade que causa dano erário, comprometer a lisura de um procedimento de licitação ou dispensar indevidamente o procedimento de licitação. Aqui, o inciso 5 do 11 nos diz que é ato de improbidade, que viola o princípio administrativo, frustrar a licitude de concurso público. Então, olhem só, numa situação dessas, dificilmente não vai haver um dano econômico para o poder público. Vamos dizer que um agente atue de modo que ele prejudique a lisura, ele comprometa a lisura indispensável a um certame, a um concurso público. Ora, isso é quase certo que vai causar dano econômico, vai causar prejuízo material à administração. Tudo bem, mas ainda assim o ato de improbidade se enquadra como violador de princípio. Se eu tivesse uma licitação, como sabemos, o ato se enquadraria como causador de dano erário.
6. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. E fechando aqui, pessoal, 7. Revelar ou permitir que chegue a conhecimento de terceiro antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço da mercadoria, bem ou serviço. Então, por exemplo, se um servidor do Bacen divulga, melhor dizendo, ele revela para terceiros ou permite que terceiros tomem conhecimento de alguma medida que será adotada pelo Bacen, de modo que após a divulgação oficial, a circulação do bem na mercadoria, o valor do bem da mercadoria será afetado, e a gente então revela esse fato a terceiros ou permite que eles tomem conhecimento antes da divulgação oficial, a conduta deles se enquadra aqui nesse dispositivo. Pois bem, aqui então nós encerramos o nosso artigo 11, encerramos a análise das diferentes espécies de atos de improbidade administrativa, mas vamos ter que fazer, vamos voltar a fazer referência a isso aqui. No capítulo 3, quando tratamos das penas, efetivamente aqui, ó, pessoal, especificamente aqui no artigo 12. Vejam só, todos os dispositivos da lei caem para concurso, mas os mais relevantes, em termos de número de questões, são os artigos 1, 2 e 3, que tratam da sujeição passiva, são os artigos 9, 10 e 11, que tratam das diferentes espécies de ato de improbidade, e aqui, ó, pessoal, o artigo 12, que trata das sanções passíveis de aplicação. Vamos aqui, então, artigo 12, já na redação dada pela Lei 12.120 de 2009. Então, olha só, independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Foi essa alteração, pessoal, promovida pela 12.120. Antes não havia essa previsão expressa quanto à possibilidade de aplicação das penalidades de forma isolada ou cumulativa. O que havia era, até já quase de forma pacífica, o entendimento jurisprudencial quanto à possibilidade dessa aplicação isolada ou cumulativa, conforme a gravidade do fato. Agora, não há mais dúvida, a expressa disposição normativa a esse respeito. Então, bem claro, pessoal, cai muito em prova isso aqui, ó. As sanções previstas na 842992 incidem independente de eventuais sanções penais, civis e administrativas. Vamos entender bem isso aqui. Primeiro, até eu vou escrever, creio que a maioria de vocês sabe, mas como até hoje cai bastante, não custa a gente frisar. Isso aqui, ó, não há correspondência necessária entre os atos de improbidade administrativa e os ilícitos penais. Não há nenhum tipo de correspondência necessária entre os atos de improbidade administrativa e os ilícitos
penais, se fosse o caso aqui especificamente entre os crimes contra a administração. Então, desse modo, tranquilamente, um ato pode se enquadrar como de improbidade administrativa e não corresponder a nenhum ilícito penal. Eu posso ter aqui, sem dúvida, deixa eu abrir aqui outra página, eu posso ter certa conduta enquadrada, sem dúvida, como ato de improbidade administrativa e como ilícito penal. Crime contra a administração. Tranquilo. Eu posso ter certa conduta, por outro lado, enquadrada apenas como ato de improbidade, mas não enquadrado como ilícito penal. Por exemplo, dano culposo. Dano à administração culposo. É ato de improbidade, mas não é ilícito penal. Por outra forma, eu posso ter eventualmente o contrário, uma conduta enquadrada como ilícito penal e que não se caracteriza como ato de improbidade. Então, não há nenhum tipo de vinculação necessária. A grosso modo, a gente diz que quase sempre, isso aqui é só uma visão panorâmica, não pode levar em termo absoluto, que os atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito, eles quase sempre se enquadram como ilícito penal. A modalidade mais grave, os atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito. Da mesma forma, boa parte dos atos de improbidade danosos ao erário, quando dolosos, se enquadram em algum tipo penal. Mas os atos de improbidade danosos ao erário, culposos, e a grande maioria, para não dizer todos os atos de improbidade, que ofendem princípios administrativos, eles, em regra, não correspondem à conduta, não correspondem a nenhum tipo penal. É isso que o legislador quer dizer. É em virtude dessa constatação que se justifica essa primeira parte aqui do artigo 12. Por um mesmo ato, por uma mesma conduta, um agente ou um particular que concorra, ou seja, ou induza para a prática de um ato ilícito, por esse mesmo ato, pode haver a sanção, a aplicação das sanções previstas na lei de improbidade. Pode haver aplicação das sanções, de sanções na esfera penal. Pode haver aplicação de sanções na esfera administrativa e, eventualmente, conforme o caso, pode haver até mesmo aplicação de outras sanções de natureza civil. Nós temos que guardar isso aqui. Independência das sanções da 842992 com outras sanções de natureza penal, civil e ou administrativa. Então, frisando novamente que as sanções que nós vamos ler podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa. Vamos passar aqui a leitura dos incisos do artigo 12. Então, olhem só. Inciso 1. Na hipótese do artigo 9º, atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito. Quais são as sanções? Primeira, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente a patrimônio. Primeira sanção. Segunda, ressarcimento integral do dano quando houver. Bem claro aqui, tá, pessoal? Um ato de improbidade pelo qual o agente obtém enriquecimento ilícito pode não causar dano econômico, dano material ao erário. Há essa ressalva aqui. Ressarcimento, é claro, quando houver dano econômico ao erário. Terceira sanção, perda da função pública. Tranquilo. Quarta sanção, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos. Quinta sanção, pagamento de multa civil de até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial. E última sanção, e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 anos. Então, vamos voltar aqui um pouquinho lendo, e quando for o caso, lendo novamente, e quando for o caso, fazendo algum comentário. Então, aqui vem bem para o começo. Na hipótese do artigo 9º.
Primeira sanção barbada. Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Só frisando que em algumas situações, em algumas condutas do artigo 9º pode não haver efetivamente a percepção de vantagem devida. Segunda sanção, já falei, ressarcimento integral do dano, como a lei diz expressamente, quando no caso concreto, tiver ocorrido dano econômico ao erário. 3, perda da função pública. Lembrando aqui, tá, pessoal? Todas essas sanções são passíveis de aplicação tanto a agentes públicos quanto a particulares, nas hipóteses em que os particulares concorram ou induzam o agente à prática do ato em improbidade. Menos a terceira aqui. O particular não tem função pública, então não tem como incidir, logicamente, essa sanção. Quarta penalidade, só frisar aqui o período. Suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos. Quinta, aqui tem uma boa questão de prova. Pagamento de multa civil de até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial. Questão de prova, pessoal. Em virtude da prática de um ato de improbidade que cause enriquecimento ilícito, que importa enriquecimento ilícito, o agente pode ser condenado em pagar até 4 vezes o valor do acréscimo patrimonial indevido. Não 3, como consta expressamente aqui, mas 4. Está correto, pessoal? A questão, vou frisar aqui de novo, ó. A questão diz, em virtude de um ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito, o agente pode ser condenado ao pagamento de até 4 vezes o acréscimo indevido. Certo ou errado? Certo. De onde? Aqui. Até 3 vezes a título de multa civil. E mais uma vez, aqui é a primeira, ó, pessoal. Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente. Tranquilo. 1 mais 3. Chegamos 4. Uma boa questão, ou seja, aplicação do inciso 1 do artigo 9º de forma inteligente pela banca. Vamos seguir aqui. Inciso 2. Na hipótese do artigo 10. Atos de improbidade que causam dano ao erário. Iniciando a leitura, a primeira sanção, ressarcimento integral do dano. Lembrando que a hipótese de ato de improbidade, enquadrada no artigo 10, que pode não haver efetivo dano ao erário. Segunda penalidade, olhem só, pessoal. Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Mas que diabo é isso? Será que se pode um ato de improbidade ser enquadrado no artigo 10, mesmo que no caso concreto haja percepção de uma vantagem indevida? Sim. Quando que isso vai se configurar? Ou seja, eu tenho um contexto em que um agente, um particular, obteve uma vantagem indevida. Mas o ato que eles produziram não se enquadra no artigo 9º, e sim no artigo 10. Quando que isso ocorre? Quando a conduta está expressamente prevista em um dos incisos do artigo 10. E é isso que justifica, pessoal, essa prescrição aqui que eu estou destacando novamente em vermelho. Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Opa, esqueci de ler uma parte. Se concorrer esta circunstância, que é justamente a consideração que eu estava falando. Pois bem, seguindo aqui, terceira, perda da função pública. Quarta, suspensão dos direitos políticos por um prazo menor comparativamente ao 9º. Lá era 8 a 10, aqui, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos. Pagamento, seguindo aqui, de multa civil de até 2 vezes o valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 anos. Tranquilo, pessoal. São essas, então, as penalidades passíveis de aplicação quando a conduta se enquadra no artigo 10 da 8429. Só chamo atenção para aquele mesmo tipo de questão que eu fiz, que eu exemplifiquei aqui no inciso 2 do artigo 12. Olhem só, um agente público ou um particular que induziu ou concorreu com o agente, ele pode ser condenado a pagar até 3 vezes o valor do dano. 2 a título de multa civil e 1 a título de ressarcimento. E vamos agora, então, fechando o artigo 12, inciso 3 e parágrafo único. Na hipótese do artigo 11, atos de improbidade que violam princípios administrativos. Na hipótese do artigo 11, olhem só, de cara o mais interessante. Ressarcimento integral do dano, se houver. Pessoal, mesmo raciocínio. Então, aqui eu tenho que pensar, um ato, em certa conduta pode acarretar dano ao erário e ainda assim ser enquadrada com um ato de improbidade que viola princípio administrativo. Quando? Quando a conduta estiver expressamente prevista nos incisos do artigo 11. Lembrando aqui, é ato de improbidade que viola princípio administrativo, previsto no inciso 5 do artigo 11, comprometer a licitude de um concurso público. Ora bolas! É uma conduta enquadrada, então, como ato de improbidade que viola princípio administrativo, mas que dificilmente não vai acarretar algum tipo de prejuízo ao erário. Enquadra o quê? Enquadra-se no artigo 11. A sanção está prevista não no inciso 2 do artigo 12, sim no inciso 3. Então, vou começar de novo a leitura. Na hipótese do artigo 11, ressarcimento integral do dano, se houver, tranquilo. Segunda penalidade, perda da função pública. Terceira, suspensão dos direitos políticos, prazo menor, de 3 a 5 anos, infelizmente sabemos, né, pessoal? Esses prazos de lei é um abacaxi para decorar, mas é indispensável numa prova objetiva. Suspensão, então, no ato de improbidade, que importa enriquecimento ilícito, 8 a 10. No danoso ao erário, 5 a 8. No violador de princípio, 3 a 5. Seguindo aqui, pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração. Cuidado, tá, pessoal, com esses até, porque às vezes a banca boba, vamos assim dizer, só corta isso aqui, né? Tá na cara que um agente público não vai sempre pagar uma multa de 100 vezes a sua remuneração por ter violado um princípio administrativo. Isso aqui é um limite imposto pela lei, um valor de até 100 vezes a remuneração. Última sanção, proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 anos. Fechando o artigo 12, parágrafo único, tranquilo. Na fixação das penas previstas nessa lei, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o provento patrimonial obtido pela agente. Ou seja, são 2 parâmetros, né, pessoal, que o juiz obrigatoriamente vai levar em conta ao aplicar a sanção. A extensão do dano ao erário, bem como do proveito patrimonial do agente. Pois bem, ficamos por aqui, prosseguimos na próxima aula com o artigo 13 seguintes da 842992. Obrigado e até lá.